Muito bem, estamos de volta para continuar a matéria Epístolas Paulinas 1, aonde estudamos a carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, cujo tema é a justificação pela fé. Na lição 2, abordaremos esse tema da justificação pela fé. Romanos capítulo 3, verso 21, a Romanos capítulo 5, verso 21. Na lição anterior, termina mostrando o mundo inteiro condenado diante de Deus. Ocorre que pelo lado humano não há nenhuma possibilidade de escape para o homem, mas pelo lado divino surge o meio de libertação mediante a justificação pela fé em Cristo. Em face dessa fé e da justiça de Cristo, que é acreditada em nosso favor, pelo que somos salvos da condenação eterna e da ira divina. Já vimos como o apóstolo Paulo prova a necessidade universal da justiça de Deus concernente à salvação. Do gentio pagão ao iluminado judeu, Paulo prova que todos pecaram e estão sob a condenação divina. O homem necessita desesperadamente sair dessa situação e, para isso, ele depende de Deus para o perdão da sua culpa, a libertação do pecado e de obter uma nova natureza que lhe é propiciada através do sacrifício de Cristo, a possibilidade de uma vida reta. Esta é a justiça que só Deus pode prover. Romanos 3, verso 24 a 26, lendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24 a 26. Esboço da lição. O que é a justificação? Abordaremos no texto 1. Depois trataremos da provisão de Deus no texto 2. No texto 3 abordaremos o exemplo de fé de Abraão, Romanos 4. Depois, texto 5, as bênçãos da justificação. E, finalmente, ainda no capítulo 5 de Romanos, o contraste entre Adão e Cristo. Vamos então ao texto 1. O que é a justificação? Entende-se por justificação o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa que a ele se achega através de Jesus Cristo. Essa justificação envolve dois atos. Primeiro, o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Em outras palavras, justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e fez em sua vida, e o que encontramos de forma muito clara no seguinte texto, que lemos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, justificar significa tornar ou declarar justo. É um termo legal que implica um processo legal.
O resultado desse processo é que quando Deus justifica o pecador, torna-se ele justo e reto, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, eternamente imaculado. Falando da justiça de Deus que é revelada no Evangelho. Em Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho e que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Romanos 3, verso 21 a 31, o apóstolo Paulo mostra que o modo que o Evangelho se revela é de dois aspectos. Primeiro, a justiça com a qual Deus provê os homens por seu amor e graça. Revela-se na experiência do homem, confiar pessoalmente em Cristo. Segundo, a justiça de Deus revela-se na redenção que foi efetuada na cruz por Cristo, que ao ir para a cruz pagou as nossas culpas. Portanto, Deus é justo em todo o seu trato com o homem. A justificação está relacionada também com a graça de Deus, que é a sua fonte, o sangue de Jesus, que é a sua base, e a fé, que é o meio de condição e de recepção dessa graça salvífica de Deus. Esses três elementos juntos, a graça, o sangue e a fé, não atuam de forma independente um do outro, mas atuam em conjunto. Por essa razão, não se deve ensinar a doutrina da justificação como sendo o resultado de um desses elementos isolados, pois ela só é possível operando os três de maneira conjunta: graça, sangue e fé. Os efeitos da justificação pela fé abrangem a totalidade da vida do crente. No passado, a fé justificou, libertando inicialmente da condenação do pecado. No presente, a fé continua a justificá-lo, libertando da prática do pecado. E na medida que ele continuar na fé, a sua justificação culminará no momento da glorificação, libertando para sempre do poder e da presença do pecado. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e para errado. 2.1. O ato de justificação efetuado por Deus no crente ocorre mediante a aceitação de Jesus Cristo, certo? 2.2. Justificação, aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, errado. 2.3. Quando justifica o pecador, Deus o torna justo e reto pelos seus próprios méritos, errado, é pelos méritos de Cristo. 2.4. A justificação está relacionada à graça de Deus, que é a sua fonte, o sangue de Jesus, que é a sua base, e a fé, que é o seu meio e condição de recepção, certo? 2.5. À medida que o crente permanece na fé, sua justiça culminará no momento da glorificação, libertando para sempre da presença do pecado, certo também. Vamos ao texto 2, a provisão de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 21 ao 31. Eis a provisão de Deus, a justificação pela fé, a expressão mas agora, em Romanos 3, 21, nos aponta a terrível condição da humanidade nos seus delitos e pecados, e ao mesmo tempo mostra que a provisão de Deus para a redenção e justificação do homem é Cristo. Falemos da justiça de Deus tornada a justiça do homem. Quando Deus justifica o pecador, ele não apenas o torna justo, como também o reconhece como tal. Os três meios pelos quais essa justiça opera no homem, como vimos no texto anterior, são a graça de Deus, Romanos 3, 24, o sangue de Cristo, Romanos 3, 25, e a fé que opera em nós, Romanos 3, 28. A justiça de Deus concedida por ele ao homem revela-se através de uma real experiência pessoal com Cristo, isto é, alguma coisa que dantes
Não exigia, mas agora acontece e é real. Em Cristo começa uma nova época, a justificação e a lei. Como podemos alcançar a justiça de Deus sem a lei? Paulo explica mostrando que o modo pelo qual Deus revela a sua justiça está de acordo com as escrituras do Antigo Testamento. Segundo Paulo, a lei e os profetas testemunharam dessa justiça, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Depois de provar que todos são culpados, Paulo explica que o caminho da salvação é o resultado da justificação pela fé em Cristo. Como dissemos, a palavra justificação é um termo legal que nos traz à mente a cena de um tribunal, um homem em julgamento. A sua inocência é provada e o juízo declara livre de culpa. Porém, o nosso problema é que todos somos culpados por transgredir a lei de Deus. Como podemos então ser declarados livres de culpa? Deus, por ser santo, tem que condenar o pecado e julgar o pecador. Mas Deus é amor também. A justiça da lei requer a morte do culpado, enquanto que o amor de Deus exige o seu perdão. Mas como pode Deus perdoar o transgressor quando a sua justiça exige castigo para ele? É aqui que Paulo descreve a provisão divina para a salvação do homem. Há duas palavras em Romanos 3, 24 e 25, que nos mostra como Deus equacionou o problema do pecado, da redenção e da propiciação. O termo redenção nos fala de um mercado de venda de escravos. Redenção consiste na compra de um escravo e de sua imediata libertação. Ocorre que o homem vendeu-se para o pecado, tornando-se escravo de Satanás, sem qualquer esperança de libertação. Mas Cristo, mediante o seu sacrifício remidor, comprou-nos do mercado de escravos pelo pecado, e como preço ele deu o seu sangue, a sua vida como preço do resgate e libertação. Pela sua morte, livrou-nos da servidão do pecado. Propiciação é a vindicação da justiça divina descrita na lei, mediante um sacrifício substituto e reparador, a qual leva sobre si as penas da lei e, como resultado dos pecados do mundo, removendo ao mesmo tempo o impedimento para Deus extravasar o seu amor e assim salvar o pecador. Esse sacrifício expiador foi oferecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em resumo, propiciação resulta em remissão, em reconciliação e perdão. Como pode ser então aplacada a ira de Deus contra nós, os que violam a sua lei? O pecado é uma violação da santidade divina, mas Deus, o Filho, morreu em nosso lugar para lançar a sua justiça na conta de todos aqueles que, arrependidos, por ele se chegam ao Pai. Desse modo, o seu sangue cobre os nossos pecados, anulando todas as acusações da lei contra nós. A palavra propiciação lembra-nos o propiciatório, que era a tampa que cobria a arca da aliança no lugar santíssimo, no tabernáculo. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos, a súmula de toda a lei de Deus. No dia da expiação, Levítico 23, verso 26, era celebrada anualmente. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, também Levítico 16, e espargia o propiciatório com sangue expiador, rogando a Deus o perdão para os pecados do povo. A lei exigia a morte dos pecadores, mas o sangue do sacrifício vicário cobria a lei, satisfazendo
temporariamente as suas exigências, propiciando assim o perdão dos pecados, o amor e a graça divinas. Providenciaram, portanto, a propiciação, que nos livra da sentença de morte. Mas como pode ser isso? Como pode um Deus justo e santo justificar o ímpio e transgressor? Ele o faz substituindo o culpado pelo inocente. É assim que ocorre por meio da morte de Cristo, inocente e justo. O pecador que merecia a morte alcança agora plena redenção por meio do sacrifício de Cristo. Vamos aos exercícios. A expressão mas agora, em Romanos 3:21, salienta a triste condição da humanidade em seus pecados e, ao mesmo tempo, mostra que a provisão de Deus para a redenção e justificação do homem. Letra B, redenção e justificação do homem. 2:7, a justiça de Deus concedida ao homem está implícita, letra A, na graça que emana, no sangue vertido e na fé que ela é dedicada. Todas estão corretas. 2:8, as palavras que nos mostram como Deus equacionou o problema do pecado são, letra C, redenção e propiciação. 2:9, a palavra propiciação nos lembra, letra A, o propiciatório que cobria a arca da aliança. Vamos ao texto 3, o exemplo de fé de Abraão. Romanos 4, verso 1 ao 25. A justificação pela fé não é nenhuma revelação nova. Ela já fora demonstrada no Antigo Testamento. Portanto, não consiste em uma forma nova de salvação. Com exemplo disso, Paulo apresenta Abraão. Romanos 4, 1 a 8. O fato de o homem ter sido justificado antes do estabelecimento de ritos religiosos e exigências da lei é aqui relembrado para o nosso bem. Romanos capítulo 4, verso 23 a 24. Isso mostra que Deus dispunha de meios eficazes para lidar com o homem em seu novo pacto. Romanos 4, 24 e 25. Abraão, justificado pela fé. Paulo trata da justificação pela fé, citando o exemplo de Abraão, o pai da nação judaica, que não foi justificado por méritos próprios ou pelas obras, mas pela fé que depositaram em Deus. Diz-nos o texto de Romanos 4, 3, que a sua fé lhe foi imputada como justiça. Imputar aqui, relativo ao crente nos dias odiernos, é acreditar ou lançar a justiça de Cristo em sua conta. Desse modo, somos declarados justos. Isso é, Deus trata o pecador que crer em Cristo como se jamais tivesse pecado. E isso acontece porque a justiça de Cristo é colocada em nossa conta quando confiamos nela para a nossa salvação. Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele foi justificado, não por justiça própria, mas pela fé em Deus. Paulo aplica a ilustração da fé de Abraão ao nosso relacionamento com Jesus Cristo. A fé de Abraão lhe foi imputada como justiça, porque ele creu na promessa de Deus. Romanos 4, 19 a 23. Condições para a justificação. De acordo com Romanos 4, 24 e 25, mostra os 3 aspectos que devem estar incluídos na fé em Deus, da qual depende a nossa justificação. A saber, A. Aceitarmos Jesus como Salvador. B. Cremos que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar a fim de nos salvar. E C. Cremos que Deus ressuscitou Jesus para nos dar nova vida. A justificação de todas as bênçãos dela derivada são-nos concedidas através da fé. Romanos 4, 16. Por isso, Deus deve ser
o único alvo da nossa fé. Ainda que humanamente falando não houvesse nenhuma possibilidade da promessa divina se cumprir, Abraão creu contra a esperança que aquele que prometera era poderoso para cumpri-lo. Romanos 4, verso 18. Quer dizer que, apesar de não existir nenhuma base sobre a qual a esperança de Abraão pudesse apoiar-se, ele esperou confiantemente em Deus. Marque se para certo e para errado. Justificado pela fé não é nenhuma revelação nova, pois ela já fora demonstrada no Antigo Testamento, certo? Paulo trata a respeito da justificação, mostrando como exemplo Moisés, o pai da nação judaica, que foi fortalecido não pelas obras. Errado. Moisés não é o pai é Abraão. 2,12. A fé de Abraão foi-lhe imputada como justiça, porque ele creu na promessa de Deus, certo? De acordo com Romanos 4, 24 a 25, a fé que traz justificação, compreender, aceitar Jesus como Salvador, crer que ele veio ao mundo pela vontade de Deus, é crer que a nova vida que agora temos foi nos garantida pela sua ressurreição, certo? Apesar de não haver nenhuma esperança sobre a qual Abraão pudesse apoiar, ele esperou em Deus confiantemente, certo? Falemos das bênçãos da justificação. Justificação não é uma experiência, mas uma declaração legal de justiça, possível apenas mediante um relacionamento perfeito com Cristo. Dessa posição, como em Cristo, advém muitos outros benefícios, como vamos destacar. Primeiro, o novo relacionamento com a lei. A justificação concede ao crente uma nova posição em relação à lei de Deus, a qual exigia perfeita obediência e através da qual o homem pudesse obter a vida eterna. Mateus 19, 17, foi o que Jesus falou ao jovem. E também Levítico diz: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Entretanto, ninguém pode, evidentemente, cumprir perfeitamente essa exigência. Para resolver esse impasse milenar, a solução divina não foi a abolição da lei, mas fazer com que Cristo a cumprisse por nós, pois somente ele estava habilitado a obedecer e a cumprir a lei na sua inteireza. Mateus 5, 17, ele não foi abrogar ou tirar, mas cumprir. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Romanos 3, 21 e 22, Cristo. Por causa da justificação mediante a salvação, o homem tem livre acesso a Deus, tendo Cristo cumprido as exigências da lei, mediante a identificação pela fé com a justiça de Cristo. Atos 13, 39. Um novo relacionamento com Deus. O profeta Isaías ensina-nos que o pecado é o único responsável pela separação entre o homem e Deus. Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Além disso, o pecado sempre vem acompanhando a exigência do castigo divino. Mediante a justificação, no entretanto, essa separação entre o homem e Deus é transformada em paz para com Deus. E a ira de Deus contra o nosso pecado é removida com ele. Legal e completamente. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, 9. A libertação da culpa pessoal. Sêneca, ou Lúcio Aneu Sêneca, nascido em Córdoba, Espanha, foi um importante filósofo durante o Império Romano, que declarou que não se sentia perturbado quando um criminoso era solto pelo tribunal,
sem ser condenado, pois todo homem culpado é o seu próprio carrasco. O carrasco, naturalmente, é a própria consciência de culpa que o homem tem. Mediante a justificação pela fé, todo crente recebeu a provisão divina que o liberta da culpa pessoal. Hebreus 9, verso 14. Quando alguém se arrepende do pecado e com fé se volta para Deus, toda a culpa lhe é apagada. A solução para eliminar quaisquer sentimentos de culpa pessoal é reconhecer e confessar o pecado ou o fracasso e crer sem questionar nem duvidar na sua mente que Cristo pagou a dívida do pecado. Uma vez justificado por Deus, ninguém mais pode condená-lo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu por nós. Uma nova perspectiva do porvir. A justificação pela fé nos liberta não apenas do flagelo do passado, como também de todo o temor do futuro. Ocorre que, uma vez justificado por Deus, o crente sabe que é totalmente salvo agora e que não precisa esperar até a consumação dos séculos para ver se foi suficientemente bom a ponto de merecer a salvação. O crente pode, com confiança, encarar o futuro, sabendo a qualquer momento que poderá entrar na presença de Deus, purificado dos seus pecados e trajando vestes brancas da justiça de Cristo. Tito 3:7, Isaías 61, verso 10. Assinale associa a coluna A de acordo com a coluna B. Vamos lá, coluna A, 2:15. É possível mediante um perfeito relacionamento com Cristo. Letra D, a justificação. 2:16, Cristo não veio à terra para abolir, mas para cumprir. Letra A lei. 2:17, condição que o homem obtém uma vez justificado mediante a salvação. Letra E, livre acesso a Deus. 2:18, uma vez justificado pelo sangue de Jesus, somos por ele salvos e ficamos dela livres. Letra B, da ira de Deus. 2:19, o crente pode, com confiança nela, adentrar purificando dos seus pecados e trajando vestes brancas da justiça de Cristo. Letra C, a presença de Deus. A presença de Deus. Vamos ao último texto dessa lição, texto 5. O contraste entre Adão e Cristo. Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 21. Todas as bênçãos de uma vida cristã vitoriosa são-nos comunicadas mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Em Romanos 5, 12 ao 21, Paulo contrasta Adão e Cristo. Mas a tentativa de comparação não é apenas entre a pessoa de Adão e de Cristo. O que está em relevo aqui é o duplo relacionamento que o cristão tem com um e com o outro. Vamos ao nosso relacionamento com Adão e com Cristo. Por causa do nosso relacionamento com Adão, a presença do pecado é uma realidade com a qual lidamos dia a dia. Por outro lado, o nosso relacionamento com Cristo, devido à graça de Deus, faz-se constantemente vitorioso sobre a nossa natureza adâmica, que a possuímos. Romanos 5, verso 15 a 17. É o relacionamento efetivo do crente com Cristo que lhe proporciona os meios da vitória espiritual diariamente. O triunfo da graça sobre o pecado. A comparação entre Cristo e Adão mostra-nos o triunfo da graça sobre o pecado.
Paulo diz que quanto maior o pecado, maior também é a graça manifesta. Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os benefícios do relacionamento com Cristo são muito maiores do que os perniciosos efeitos do relacionamento com Adão. Condenação e justificação. Ao contrastar Adão e Jesus, Paulo mostra que herdamos de cada um. Vejamos o seguinte: a herança do homem proveniente de Adão e de Cristo. Vejamos, em Adão temos a condenação, sua fonte, o primeiro Adão, sua extensão sobre todos os homens, sua consequência, o julgamento, Romanos 5,16, sua causa, a desobediência, Romanos 5,19, seu efeito, a morte, Romanos 5,21. Em Cristo temos a justificação, sua fonte, o último Adão, Romanos 5,14, sua extensão sobre muitos, sua dádiva, a salvação, Romanos 5,16, sua causa, a graça, seu efeito, a vida eterna. A união com o primeiro Adão trouxe ao homem pecado, condenação e morte, enquanto a união com o último Adão, Jesus Cristo, trouxe justificação e vida eterna. Vamos aos exercícios desse texto 5, 2:20. As bênçãos de uma vida cristã vitoriosa chegam-nos através de, letra B, Jesus Cristo. 2:21, do relacionamento com Adão, advém-nos a presença do pecado, letra B. Os benefícios do nosso relacionamento com Cristo compreende a graça da salvação, a vitória sobre a natureza adâmica, a vida eterna. Todas estão corretas. 2:23, a condenação em Adão proporcionou ao homem a herança da desobediência a Deus e morte. Essa é a condenação, 2:23. Vamos à revisão da lição. Marque-se para certo e para errado. 2:24. Ser justificado compreende ser declarado por Deus justo, o homem que a ele se achega por meio de Jesus Cristo. Certo. 2:25. A justificação pela fé é concedida a toda pessoa que pratica boas obras. Errado. Toda pessoa que crê. 2:26. Ainda que não houvesse nenhuma possibilidade humana, falando da promessa divina se cumprir, Abraão creu que aquele que prometera era poderoso para cumpri-la. Certo. 2:27. A justificação pela fé não libera ninguém do flagelo do passado ou do temor do futuro. Errado. 2:28. A união com o primeiro Adão trouxe pecado, condenação e morte, enquanto que a união com o último Adão trouxe justificação e vida eterna. Correto. Vamos ao teste agora da nossa lição que engloba a lição 1 e 2, teste das epístolas paulinas. Esse é o teste 1. Preste atenção na revisão, preste bastante atenção, anote as respostas e depois você faz o seu teste. Vamos à primeira pergunta. Conforme a lição estudada, a epístola aos Romanos, aqui a resposta correta é a letra D. Proclama que a salvação é de âmbito universal. Assim como o pecado de âmbito, a salvação é de âmbito universal. Vamos à segunda pergunta. Segundo o apóstolo Paulo, por rejeitarem a revelação de Deus, os gentios pagãos se tornaram, letra C, culpados e idólatras. Culpados e idólatras. Então, letra 1 é D, letra 2 é C. Anote. Terceira, a ira de Deus é a sua reação contra o pecado. Na Epístola aos Romanos, Paulo diz que os homens mudaram a glória de Deus, letra A, os homens mudaram a verdade de Deus, letra B, as mulheres se tornaram, os homens mudaram as ordenanças de Deus. Todas aqui estão corretas. Então, a 3, letra D, todas corretas. Vamos à quarta. Acerca da consciência humana, aprendemos que ela é um dos canais pelo qual Deus recebe ao homem.
não constitui um guia infalível, incuba a ideia de certo e errado. Todas corretas. 4D, todas corretas. 5. Conforme o capítulo 2 da Epístola aos Romanos, o julgamento divino será, segundo os Atos, sem acepção, segundo o Evangelho. Todas corretas. 5, letra D, todas corretas. 6. Usando a religião para encobrir o seu pecado, o judeu não tinha sua vida transformada, trazendo isso, letra B, maior condenação. Letra B, maior condenação. 6B. 7. Os versos 13 a 18, capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos, diagnostica B, a terrível doença moral e espiritual da raça humana. A terrível doença moral e espiritual da raça humana. 7B. 8º, a justificação envolve o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Letra A, certo. Letra A, 8A, certo. 9. É pelos méritos de Jesus Cristo, eternamente imaculado, que o pecador é justificado. Certo novamente. Letra A. 10. A graça de Deus e o sangue de Jesus e a fé que opera em nós estão relacionados com a justificação. Certo novamente. Letra A. Certo. 11. Crer que Deus ressuscitou Jesus para nos dar nova vida é uma condição que deve estar incluída a fé em Deus, a qual depende de nossa justificação. Certo, letra A. 12. A justificação e todas as bênçãos dela derivada nos são dadas através do batismo no Espírito Santo. Errado. Errado. É através da justificação pela fé em Cristo. 12B, errado. 13. A separação entre o homem e Deus foi causada pelo pecado, mas mediante a justificação é transformada em paz com Deus. Letra A, certo. 14. De acordo com a lição estudada, o fato de o homem apenas reconhecer o pecado já é a solução para eliminar quaisquer sentimentos de culpa pessoal. Errado. Não é só reconhecer, é preciso crer em Cristo. Então, 14 é errado. 15. O relacionamento efetivo do crente com Cristo propicia os meios de vitória espiritual diária. 15A, certo. E 16, para terminar, condição e morte foram herdadas da união do homem com o primeiro Adão, mas a união com o último Adão trouxe justificação e vida eterna. 16A, certo. Com isso, concluímos a lição 1 e 2 das Epístolas Paulinas. Semana que vem estudaremos a lição 3 e 4, continuando estudando a carta aos Romanos. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Daremos acesso à plataforma digital da ETAD, ao WhatsApp do aluno, para você receber o link da prova e poder fazer essa prova que eu acabei de corrigir com você, o que fica muito fácil de você fazer a prova, ter uma boa nota, ser bem sucedido e obter o seu diploma de teologia básica. Se você tem interesse, entre em contato, não importa aonde você está. Se você está nos Estados Unidos, costa leste, costa oeste, se está no Japão, fala português, você pode estudar. Se está no Brasil, se está na Europa, em qualquer parte do mundo que você esteja, você assiste às aulas pelo canal do YouTube. Nós lhe daremos acesso à plataforma digital e ao WhatsApp do aluno para você fazer os testes, as provas e obter a sua avaliação. É muito simples estudar dessa forma, porque você escolhe o dia, a hora em que pode estudar. Não importa qual dia, você tem uma semana. Você pode pegar segunda, terça, quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou sábado de manhã. Você faz o seu horário, assiste os vídeos no conforto de sua casa, lê a lição, responde as questões, faz o teste, obtém a sua avaliação na hora e assim vai sendo computado no seu crédito
até você concluir as 16 matérias do curso básico de Teologia da Idade. Se quer continuar, o médio é mais 16 matérias. 2 anos você tira o curso básico, mais 2 você tira o médio. E se tiver interesse em fazer o bacharel, mais 1 ano e 8 meses você tira o bacharel. Muito bem, estude e aprenda a palavra de Deus. Além disso, o nosso canal tem mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre lá, divulgue esse canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.